é do maior para o menor. Tá ok. Está no ar. Programa Papo de Cristão, ao vivo. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele abraço da equipe da Missões Web, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe aonde você colocar as mãos, venha prosperar as obras das suas mãos. Aqui é mais um Papo de Cristão na Missões Web, a rádio que faz missões com você, ao vivo, direto para você falar no seu coração, falar de Deus para você e para a gente que estamos aqui, né? Porque a gente vai aprendendo um com o outro. Né? Como é que você está? Como você tem passado? Você que esperou ansiosamente para esse horário, para estar junto com a gente no Papo de Cristão, você que já é assíduo no Papo de Cristão, pode deixar que eu vou falar o seu nome aqui. Você tem mandado, fala, pastor, manda aquele alô para mim, manda aquele oi para mim, eu vou mandar aquele oi para você, vou mandar aquele abraço para você. Pode ficar tranquilo, em nome de Jesus. Estamos ao vivo também no Facebook da Missões Web. Divulga este link. Nosso link mudou. A audiência aumentou. Não, né? Deus faz a obra. Eu pensei que a audiência ia cair, porque nós mudamos de link. Mas vocês nos ajudaram a alcançar essa audiência. Muito obrigado. Repasse o link www.tvradio.ong.br, uma plataforma segura agora para você. Tá, você pode entrar, você vai ver lá aquele cadeadinho ali que é sinal que é seguro. É um lugar na internet que você pode entrar, pode navegar sem medo. Tudo isso para você se sentir seguro aqui na Missões Web, a rádio que faz missões com você. Hoje nós estamos aqui no estúdio com o pastor Adriano Camilo, do Ministério Jesus, o Pão da Vida, e o irmão Almir, claro, o irmão Almir, toda segunda está aqui nos ajudando no Papo de Cristão, não nos abandona, está juntinho com a gente, louvado seja Deus. E vamos já começar sem demora esse Papo de Cristão, nós temos tão pouco tempo para falar de Deus aqui, né? Mas vamos falar, continuar com aquele Papo de Cristão sobre a graça. Vocês lembram? Vocês pediram no Facebook, mandaram mensagem no WhatsApp da rádio, então está aqui um Papo de Cristão com o pastor Adriano Camilo e o irmão Almir para a gente falar sobre a graça. Louvado seja Deus. Vou passar para o irmão Almir para ele falar com vocês, dar a entrada dele, dar o seu boa noite. Irmão Almir, fica à vontade. Então, muito boa noite a todos, aos irmãos, Adriano Camilo, pastor Renato. Agradecendo mais uma vez por estar aqui. Permissão de Deus, né, de estarmos reunidos mais uma vez. E estamos aí para aprender mais com os irmãos aqui. É isso aí, um aprende com o outro e assim vai, né? A palavra de Deus vai dizer lá em Efésios que ele chamou uns para os pastores, uns para doutores e assim vai, né? Cada um vai ficando naquele lugarzinho no corpo de Cristo para que o corpo de Cristo venha a funcionar em perfeição, para o melhor rendimento da igreja. Agora aqui passar aqui para o pastor Adriano Camilo. Aleluia. Boa noite a todos, graça e paz seja convosco. É um privilégio de mais uma vez estar retornando a este lugar, nesse bate-papo abençoado, aonde Cristo Jesus, Ele é o cabeça. Eu peço perdão aos irmãos, pois não foi possível concluir, né, esse papo, não o assunto sobre a graça, mas o papo, tá ok? Mas eu creio que hoje o Espírito Santo, que é o nosso professor, o nosso guia, o nosso mestre, estará nos guiando de acordo com as Escrituras Sagradas, para que assim nós possamos, da melhor maneira possível e entendível, transmitir a palavra a todos os ouvintes da nossa rádio web. Amém, irmãos? Amém, graças a Deus, né? Vamos começar lá num ponto onde nós paramos, né? E nós estávamos falando se a graça foi apresentada por Cristo e se ela não existia, né, no tempo de Moisés, no tempo de Noé. E aí, pastor? O que vocês dizem? Quero começar aqui lendo apenas um versículo, que é em Deuteronômio,
capítulo 9, versículo 6 e 7, apenas. O título do capítulo é O Dom da Terra é Gratuito. Versículo 6 está escrito assim: Sabe, portanto, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, teu Deus, te dá esta boa terra para possuires, pois é povo rebelde. Lembrai-vos, e não vos esqueçais de que muito provocaste a ira do Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia que saías do Egito até que chegastes a este lugar. Fostes rebeldes contra o Senhor. Se lermos o capítulo todo, vai ter um maior entendimento. Mas aqui já temos uma definição de que em Deuteronômio, aqui ainda estava nascendo, ainda não tinha nascido, estava nascendo a lei, no caso, né? Em Êxodo, no caso do Deuteronômio já é posterior a Êxodo. E vemos que não é pela nossa justiça, não é pelo nosso querer ou desejo de... Mesmo que a gente obedeça, aqui o povo de Israel ele já era rebelde. Mesmo assim, Deus ainda deu a oportunidade, sem merecer, sem o povo merecer, sendo eles rebeldes, que não é muito diferente de hoje, né? Verdade. Não é muito diferente de hoje, olhando para dentro de mim, não olhando para os outros, olhando para dentro de mim. Exatamente. Mas ali, mesmo o povo de Deus, povo escolhido por Deus, para que fosse, né, o exemplo da terra, para que fosse o povo dele, o povo escolhido, sendo o povo de Deus rebelde, Deus ainda dá a oportunidade deles possuírem uma terra que foi prometida a Abraão, no caso, né? Que permaneceu, que foi um pai na fé, né? E que tinha uma família que praticamente pagã, porque servia a outros deuses. Então Deus, pela graça de Deus, ordenou que Abraão saísse da parentela, se separasse, sem Abraão pedir. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Sem merecer, sem pedir. Deus viu que Abraão, no caso, viu uma diferença em Abraão e quis dar a ele, fazer dele uma grande nação. Assim, né? Uma promessa que Abraão não pediu. Ou seja, estou lendo uma passagem em Deuteronômio. Muito bom. Bem? É verdade, irmãos. A misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, né? Não teve uma colocação, vou dizer assim, perfeita do irmão, né? Porque já foi naquele tempo, até naquele tempo mesmo, a gente dependia da misericórdia de Deus, da graça de Deus, para poder ser abençoado ou alcançar a graça e a misericórdia de Deus, né? Mesmo pelo esforço humano, nunca chegaria a receber algo de Deus, né? Mas Deus sempre teve misericórdia de nós. É por aí, pastor? Maravilha, é verdade, né? Coadunando, colaborando com os irmãos aqui, pode-se dizer que a minha colocação, né, pode ser até diferente, mas segue a mesma esteira, não havendo divergência ou divisão de opiniões ou interpretação. Os irmãos estão, né, perfeitos em suas colocações. Eu já falei, né, na primeira vez a qual eu estiver aqui, sobre o Antigo Testamento, sobre alguns personagens, e eu vou continuar nessa minha esteira com Jesus e o apóstolo Paulo, né? Vamos lá. Hoje em dia, a graça me parece que ela é algo libertina.
A graça, me parece que é algo libertina, que dá ao ser humano essa liberdade, ou falsa liberdade, de viver da maneira que bem entende. A graça, ela não impede do ser humano escolher a forma de viver, porque a graça não é arbitrária. Logo, no tocante à liberdade, Paulo vai afirmar dizendo, aonde há o Espírito Santo, ali há liberdade. A liberdade está condicionada. Assim também, como que a vida eterna. Então, uma vez salvo, salvo toda a vida ou salvo para sempre? Aonde isso está na Bíblia? Então, não existe base bíblica, não existe textos e contexto que dê ao ser humano essa autonomia de afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. João 8, nós vamos ver, né, o povo que vivia no tempo da graça, mas vivia na lei. E eles pegam uma mulher. Uma coisa que me chama a atenção, amados irmãos, é que Jesus ele sobe para o monte para orar. E depois ele desce ao templo para ensinar. E depois ele coloca em prática. Algo maravilhoso. Jesus ora, Jesus é na teoria e Jesus coloca em prática. A graça alcançou esta mulher. Porque segundo a lei, seria a mulher e o homem a ser mortos apedrejados. Porém, só trouxeram a mulher. Pois bem, ali eram aqueles que se diziam ser santos. Por quê? Cumpriam a lei, mas na verdade não cumpriam. Por isso que Jesus, mais adiante, vai chamá-los de hipócritas. Então, a hipocrisia, ela é uma ação, humanamente falando, que impulsiona o ser humano a ditar regras, sendo que ele não é exemplo. Ou seja, faz dessa maneira, ou dessa forma, ou desse jeito, mas só que eu não sou exemplo. A hipocrisia está aqui. Rapidinho, nós vamos ver que Jesus, ele começa a expulsar aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. A graça. Só que a graça não é somente uma graça humanamente interpretativa, ô pastor Renato. Porque nós vamos ver, ele vai dizer para a mulher, vá e não peques mais. Oh, aleluia. Então, muitos vão dizer que ela foi salva pela graça, mas estava condicionado. Ou seja, os religiosos estavam errados. Em parte sim e em parte não. Em parte, eles estavam errados porque eles queriam ser juízes. Mas em parte estavam certos porque ela foi pego em um ato de adultério. Não era uma adúltera. Vale a pena lembrar, né? Porque existem pregadores falando que ela era uma adúltera. Não. Ser pego no ato não classifica. Ou seja, ela foi e falou, vá e não peques mais. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo, se você agora continuar cometendo os mesmos atos, automaticamente eles vão lhe pegar e não vão trazer até mim. Lá mesmo eles vão tirar a tua vida. É isso aí, gente. Oh, glória a Deus. Louvado seja glória Deus. a Deus, né? É tremendo a gente ouvir a sabedoria dada por Deus, né? E quando Jesus ele teve esse momento com ele falou assim, olha só, eu te salvo, né? Mas eu tenho uma condição, não peca mais, meu filho. A gente vê, né, irmãos, hoje uma graça, esculhambando com a graça, as pessoas estão acabando com a graça, né? Poxa, Isso conta no meu coração, pastor. a gente chorar, porque, irmãos, mas é isso, pode, faz isso, faz aquilo, poxa, a gente vai entrar, mas agora é no Velho Testamento, é o Novo Testamento, e o novo Evangelho ele é mais rigoroso ainda com aqueles que, né, que receberam a graça, né? Você tem liberdade. Paulo chega a citar que fala assim, eu sou escravo de Cristo, estou preso a Cristo. Será que eles não dão importância a isso? A ser escravo de Cristo, a ter um Senhor? Louvado seja né? Deus. E às vezes eu vejo as pessoas falar da graça de uma forma tão banal. Agora é a graça, irmão, acabou. E pô, não entende, não sabe a importância de você ser escravo de Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. É a graça, meu irmão. Qual é a marca que você traz dentro de você por causa de Cristo? Pensa um pouco. Pensa aí. Como é que tá tudo facinho, tá tudo... né? Isso não é a graça, meu filho. Vamos tocar que vai chegar lá. Vamos tocar que vai chegar lá. Oh, glória a Deus. Né? E vou deixar aqui aquele alô ali para as irmãs que pediu, o irmão que pediu. Pastor, fala meu nome no Papo de Cristão, eu acompanho toda segunda-feira, pastor. Vou lá falar, a irmão Lara Serena Silva, aquele abraço.
Tamo junto. Não perca não. Dá o link da rádio. Vai fazendo a sua parte daí que nós vamos fazer a nossa parte daqui. Alessandra Avelar, aquele abraço. Claudiana Moura, aquele abraço. Ivone, filhinha Inês, aquele abraço. E Rogério dos Santos Marques. Ô Rogerão, não dá quarta-feira para mim não, estou com compromisso, mas vamos marcar, eu vou fazer a visita lá na sua igreja, na sua congregação, e obrigado pela confiança. E vamos seguir. Em Efésios capítulo 1 vai dizer que Paulo diz assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Efésio e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Louvado seja Deus, né? E aí se a gente pegar o texto, ele fala que é antes da fundação da terra. E a graça já estava lá. Ei, glória! Muito bom, né? Gente, é para cair, gente, essa coisa dessa graça aí que está sendo implantada, principalmente nos jovens, né? E está acabando com a nossa juventude, né? A nossa juventude já não quer mais orar, a nossa juventude não quer mais buscar, né? Ela quer ficar de show, de plateia, dizer, não, já fui escolhido, não é assim, não. Eu vou passar aqui para o irmão comentar sobre esse versículo, se você quiser alguma coisa acrescentar, pode ficar à vontade. Na verdade, e me remete essa passagem, algumas vezes Jesus repetiu que, mencionou que ele era antes da fundação, antes que houvesse luz, que houvesse, né, antes da criação, antes do ventre da tua mãe, antes que você fosse gerado. Jesus repetiu várias vezes que ele já era. Irmão Pedro, fica à vontade. Ele já existia. Ou seja, e então veio a lembrança de Adão. Me remete ao início, ao princípio. Eita glória. Ao princípio. O homem está inspirado, hein? O homem hoje está cheio de Deus. Maravilha. O avivamento da palavra, né? Louvado seja Deus. O avivamento do cristão, que é a palavra, realmente é a palavra. Acredito. E, assim, eu vejo dessa forma. O planejamento de Deus para o homem, para a humanidade, para a criação dele. Primeiro ele fez tudo, né? Vou ser direto ao Jardim do Éden. Preparou um jardim para o homem, preparou a terra, né? Fez as separações de água da luz, da treva, e formou um jardim, colocou tudo no jardim, animais, alimento, para depois formar o homem. Preparou primeiro para chegar. Preparou primeiro para depois formar o homem. E depois criar. Eu vejo uma diferença aí de formar e depois criar. Realmente há, né? Na verdade, primeiro ele desejou que o homem fosse criado. Primeiro ele desejou. É como um casal que casa e planeja ter o seu filho. Primeiro ele, assim é a minha visão, de ter condição de criar um filho. Planejar um filho é primeiro ter a condição de criar um filho, ou seja, ter a casa, ter um bom trabalho, ter uma condição financeira. E assim, Deus primeiro formou tudo para depois criar o homem. Uma dádiva para Deus deu, aí Deus, foi que Deus deu ao homem o fôlego de vida. Graça. 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 Aí a gente chega no ponto da fruta, né? Que Deus coloca, não ordena, mas ele bota uma condição. Não pode. Ele não coma. Ele
senão morrerás. Quer dizer que a graça sempre teve princípio. Sempre teve princípio. Desde o início. Foi a escolha, aí ele deixou a escolha. É isso aí. Aí a escolha de. Aí tá assim, aí, na minha visão, aí eu vejo a liberdade. Aí eu vejo a liberdade. Aí eu vejo a liberdade da graça. Condicionado. Condicionada. Ou eu escolho morrer, Obedecer, né? obedecer, ou morrer. A graça não é arbitrária, né? Não. É escolha, é a escolha. Ou seja, a liberdade, na verdade, como é condicionada, É muito profundo. na verdade, nós escolhemos de quem somos escravos. De quem seremos escravos. Quem vai ser o nosso Senhor, né? Quem vai ser o nosso Senhor. Jesus falou várias vezes, é impossível agradar a dois senhores. Ou você aborrece um, ou... Isso é certo. Isso aí é certo. E é muito interessante essa visão aí, foi bem lá no fundo mesmo, bem profundo. Foi na origem, né? É, Foi na origem. Quer falar da graça? Olha aqui, ó. Ó, a Hoje graça tá aqui, cara, tá afiado. fala. Não, hoje tá. Olha, hoje tá Tô bem, aprendendo. ele veio preparado, ele veio preparado. A primeira aula, Mostra que tem princípio, ó. Não pode mexer aqui, ó. Tá aqui, ó. Se comer, né? É diferente dos tempos de agora, né? Tá lá. Não é diferente. A palavra tá lá, ó. A tal graça que eles estão aprendendo aí, né? Pode tudo. Pode, Deus já perdoou, tem a predestinação agora que você já é salvo acabou. E aposto engraçado que Paulo ele falou assim, aquele que perseverar até o final. Há uma perseverança, você tem que ficar firme para você chegar até lá, para receber de Deus a coroa. Né? É tão clara a Bíblia nesse ponto que acaba com qualquer, né, essa falsa graça que está aí. E Jesus, Paulo ele falou assim, está vendo essa água que corre nos seus dedos? Uma cena do filme. Isso. Rapaz, coisa linda, irmão. Aí eu chorei, pastor. Isso é um pouco. Eu chorei. Está vendo a imensidão desse mar? Essa é a vida. Aí eu falo do tempo, da eternidade, o tempo. O tempo você tira, acabou. Tirou 10 minutos de 1 hora, só tem 50 minutos, a eternidade. Não é eternidade. Não tem jeito. Tira, não acaba nunca, irmão. Você Meu pastor? Oh, Deus seja louvado. Louvado seja o Senhor. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu tô transbordando. Oh, glória, muito Tô bom. transbordando. Deus seja louvado. A graça a palavra, né, sola, né? Sola em latim, que traduzido quer dizer somente. É um dos 5 sola de Martinho Lutero, né? Um dos reformistas, né, da igreja protestante. Ele vai dizer somente Deus, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente as Escrituras. Ou seja, são 5 pilares ou 5 verdades inquestionáveis, insubstituíveis e inerrantes. Nós vamos entender que Lucas, o Evangelho de Cristo, o qual escrevera o arqueólogo, o doutor Lucas, nós vamos ver que lá no seu capítulo 23, nós vamos entender que Cristo ele é crucificado, né? E 2 homens também foram ali crucificados. E nós vamos... assim, quando eu leio, me parece que o Espírito Santo me transporta para essa época. E eu consigo, assim, sair de uma esfera humana e invadir algo que a minha mente não tem a capacidade de introduzir, entrar, de tentar argumentar, traduzir, impossível. E ali eu consigo, por graça, enxergar, ver algo maravilhoso, eu vejo a graça. Por quê? Um dos salteadores vai não afrontar, não confrontar. Diz a Bíblia que ele vai blasfemar ou blasfemando contra o Senhor. Não és tu, filho de Deus, rei dos judeus? Desça-te daí, salve a ti e a nós também. Só que o outro salteador, ele vai dizer o seguinte: não temas tu ao Senhor, o que fizera este homem para receber tal castigo?
nada fizera. Porém, nós estamos recebendo segundo as nossas ações. Um salteador falando com o outro. Ou seja, defendeu o quê? O evangelho, a verdade, a glória. Cristo Jesus. Ele defende. Mas só que a sua condição, nesse momento, não é de salteador. É de arrependimento. Louvado seja Deus. Ele vai virar para Jesus e vai dizer: Senhor, ó, Senhor, quando entrares em teu reino, lembra-te de mim. Aleluia. E Jesus ele vai dizer o quê? Ainda hoje comigo no paraíso estará. Agora, por que Jesus não respondeu ao outro que blasfemou contra ele? Porque Jesus nos ensina, é Ele quem nos justifica. Louvado seja Deus. Muitas pessoas estão querendo argumentar, querendo apresentar, querendo se justificar. Não, quem nos justifica é Deus. Mas esse homem, ele foi para o seio de Abraão. Ele foi para o paraíso. E uma coisa que me chama a atenção é que este homem, ele reconhece Cristo Jesus. E ali, Cristo vê nele o quê? Frutos. Cristo vê o quê? Transformação. Cristo vê arrependimento. Então, nós vamos entender que a graça não irá nos isentar das consequências. Porque ele vai dizer, estamos recebendo segundo as nossas ações. Mas ele se arrependeu. Ah, não, eu estou na graça, o que eu fizer, Cristo vai me livrar. Eu quero Bíblia. Eu quero Bíblia. Não, é porque agora, né, eu estou na graça e se eu fizer, eu me arrependo. Mas é aí que está o negócio. Quando fazemos, estando conscientes que estamos errados, nós erramos duas vezes. Por quê? Fazemos consciente e fazemos porque está errado. Ou seja, estão querendo barganhar com Deus. Mateus 11, 28, Cristo vai dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. E encontrará o quê? Descanso para as vossas almas. Olha só, mas só vai haver descanso se ir até Cristo. Mas só vai encontrar descanso se aprender com Ele. Não é estar no culto, é cultuar. Não é comer o pão e beber o vinho. É fazer parte do corpo de Cristo. Muitas pessoas são batizadas, mas não são convertidas. Comem e bebem, mas não participam. Comem e bebem para a sua própria condenação. É verdade. Estão vivendo uma falsa graça que está sendo traduzida pelo homem, segundo o seu bel prazer. Está tentando acrescentar, maquiar, diminuir e falsificar a graça. Mas existe ainda os remanescentes. E esses não se dobram mediante a uma falsa graça. Por quê? Quanto mais próximo de Cristo, mais distante da natureza. Quanto mais próximo da palavra, mais distante dos nossos desejos. E quanto mais profundo nós mergulharmos na palavra, menos heresias nós vamos engolir. Louvado seja Deus. Ei, gente, o povo está na hora, mas está transbordando. O azeite está... descendo. Pega para você aí, ó. Pega, fica ligado. Vai guardando, né? Não é só ouvir não, tem que guardar, né? A Jesus ele falou, aquele que guarda a minha palavra, né? Não é guardar também para ficar, né? Guardar é você viver ela, passar a praticar no seu dia a dia, para você se encher, que nem esses homens de Deus que estão aqui falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus, falando da graça, né? As pessoas confundem a graça com o amor de Deus. Não tem nada uma coisa com a outra. Estamos na graça, é só amor. Esquece que Deus é justiça, que Deus é fogo consumidor. Né? E às vezes, meu irmão, minha irmã, você vai falar assim, poxa, o pastor é chato, está puxando a orelha hoje. Não estamos puxando a orelha de ninguém. Mas estamos abrindo os teus olhos para que você não seja
presa fácil para aquele inimigo que fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Mas digo para você que ele não é um leão, ele pode imitar um leão, ele pode rosnar como um leão, mas o único leão é o leão da tribo de Judá, que está hoje ao nosso lado, ao nosso favor, morando dentro de nós, através do Espírito Santo. É por aí, meu irmão? Exato. Oh, Jesus. Pastor, tá que tá hoje, pastor Jesus. Meu Deus, o que é hoje? Hoje o negócio está... Tá gostoso, né? Glória. Entre 2 e 3, Deus está se fazendo presente. Mas o homem tá Creio. Você tem que hoje dando cambalhota. Deus seja louvado. Como queria complementar aqui, eu participo do sangue e do corpo porque eu faço parte do corpo. Eu faço parte do corpo, faço parte do corpo de Cristo para cear. Como bem colocado Obrigado, pastor. Aceita meu água? Não, agora não. Ok. Então, desse jeito, nós estamos fazendo parte, guardando a palavra, está vindo no nosso coração, né? Assim, Deus vai nos exortar, se guardares o meu mandamento, se ouvires e guardares o meu mandamento e praticar. Aí é onde nossa alma, nossa atitude começa a mudar, quando nós guardamos e procuramos praticar. É isso aí, fazer parte do corpo, irmão, é você congregar, você estar junto com os irmãos, né? Quando Jesus ele reuniu ali as pessoas ali na Santa Ceia, ele estava falando só, todo mundo junto, a repartir o pão junto, ficar junto. Eu não vejo uma igreja separada, não vi, não achei ainda nas escrituras algum tipo de igreja separada, mas pelo contrário, até quando ela era perseguida, ela se ajuntava, ela estava junto para orar, para buscar, e perseguida de morte, né? Para ser queimada lá no jardim, né? Era cortar a cabeça, entrega para os leões, mesmo assim eles se reuniam. Olha a importância, irmão, de você estar reunido com os irmãos. Tá? Vamos falar, mas é simbologia, é isso, é aquilo lá. Poxa, então, gente, eu não achei na palavra de Deus uma palavra igreja que se manifeste no singular. Assim que eu falo no singular, que 100 pessoas, de uma pessoa só. Tá? Não achei a palavra igreja para fora dos lares, não para fora dos templos, mas eu vi no dicionário grego, eu esqueci o nome, depois eu vou passar para os irmãos, eu achei para fora dos lares. Eclésias. Achei para fora dos lares e eu não consegui. E quanto a fatos não há argumento, né? Não tem jeito. E nessa parte de você, eu fui no pastor Joás ali, foi dia da ceia, foi benção pura. Estava falando pastor aqui, falando para o irmão, poxa, ouvi uma palavra abençoada, irmão do pastor Moisés, aquele abraço, pastor Moisés, te amo, está no meu coração. E foi maravilha, o congregar dos irmãos é uma coisa linda, é uma coisa que você está junta. E vai lá em Hebreus capítulo 10, 23, 24, 25, vai dizer para a gente não perder esse costume de congregar, de se reunir, como alguns fazem. Ele já via, em vez de chamar atenção, que já tinha alguns já querendo se dividir. Falou, não, fica junto. Eu tenho de dizer aqui que o leão, para matar a sua presa, que está junto, ele separa uma. Aí quando ele separa, aquela fica vulnerável, ele vai lá e pega. Eu vi isso. Então, irmão, fica junto, congregue, participe da ceia, fique junto. Você vai saber da necessidade do irmão, o irmão vai saber da sua necessidade. Fique junto. Não se separe. Tá? Não se separe. Fique sempre junto com os irmãos. É só para retificar aqui o que o irmão falou. Lá em Efésios capítulo 4 vai dizer que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. Né? Como nós vamos conseguir isso se não fosse a graça? Seríamos merecedores de ser pastores? Seríamos merecedores de ser mestres? Eu fiquei, poxa, não tem como você conseguir merecer isso.
Eu vejo pessoas que estudaram muito, fizeram curso, faculdades, mas não têm o dom de ensinar. Conhece, de vez de aproximar as pessoas, afasta as pessoas e não tem o dom, tem o conhecimento. E eu creio que esse conhecimento ele só vem através da graça de Deus, não tem outro. Tem mérito para você ser pastor. Eu não tenho mérito algum. Tem, se fosse por mim, meu Deus, nem mereço nada disso. É por aí, pastor Adriano. Exatamente. É por aí, a via é esta, e eu vou continuar na mesma esteira dos irmãos aí, tá? Eu confesso que hoje eu estou aprendendo por demais. Só que agora o senhor entrou num assunto palpitante, um assunto peculiar, e é um assunto de extrema importância. Efésios 4, a partir do 11, apóstolo Paulo ele vai afirmar dizendo: ele mesmo, para alguns, ele deu. Olha só a escala, né? Nós vamos encontrar apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, ou mestres. Ok. Mas nós temos que entender, meus amados irmãos e ouvintes da santa e inerrante palavra do Senhor, nós temos que entender que nem todos que têm dons espirituais são capacitados para pastorear. Ô pastor, que negócio é esse? Calma, calma. Paulo ele vai dizer: buscai com zelo os dons espirituais. Agora, aí Paulo está afirmando, para alguns ele deu. Ou seja, não é que Deus está fazendo acepção. Os dons espirituais nós buscamos, mas Cristo é quem dá. Ah, e se eu não tiver, e se eu buscar? Espera aí, vamos por parte. Se Paulo diz que para alguns ele dá, ponto, meu irmão. Agora, dom espiritual é uma coisa, porque nem todos que falam que tem, né, ou que foi outorgado, lhe dado, dom de língua, ele tem o dom de pastorear. É verdade. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Aqui nós estamos vendo o quê? Dois tipos de dons. Um ministerial e um espiritual. Só que um vem de Cristo e o outro vem do Espírito. Ok, vamos lá. A graça. A graça, ela abraça aqueles que são rejeitados. A graça, ela levanta aqueles que estão caídos. A graça sara aqueles que foram feridos. A graça, ela transforma aqueles que buscam arrependimento. Pois bem, mas nós vamos entender que a graça também não faz divisão. Apóstolo Paulo, né, a tua carta ou a sua missiva ou epístola, primeiro aos Coríntios, capítulo de número 1, Paulo vai afirmar dizendo: caros irmãos, fui informado que há entre vós divisão. Olha aqui. Aí, trazendo para os dias atuais, rapaz, é uma guerra acirrada. Que graça é essa que está dentro do templo, que ali está a graça. E quando sai do templo... Perdeu a graça. Agora só foi cômico. Mas como funciona isso? Eu quero que me apresente isso. Porque se eu pulo, falo em línguas estranhas, sou batizado, participo da Santa Ceia e não sou transformado, tudo isso nada mais é que uma emotivação ou um emocional da minha carne, da minha mente, que me leva a crer que eu tenho o Espírito Santo. Não, meu irmão. Se eu sou transformado, apresento frutos do Espírito, automaticamente o meu corpo é habitação. Pois bem, Paulo ele vai afirmar dizendo: fui informado que há divisão entre vós. Uns dizem, eu sou de Paulo. E há quem diz, eu sou de Apolo. E outros dizem, eu sou de Pedro. E há quem afirma, eu sou de Cristo. E Paulo vai perguntar, porventura, Cristo está dividido? Olha só. A graça, ela não divide. Quem divide é o ser humano. Uma outra coisa, que o povo tem o hábito de reproduzir aquilo que ouve, sem examinar a origem, ou a raiz, ou a fonte. A teologia, ela mata. Não. Hoje foi o debate, foi isso. Os maiores assassinos somos nós.
A teologia nada mais é a teologia. Teo quer dizer Deus no grego. Logia quer dizer estudo. Não sobre Deus, mas sobre o Senhor a se revelar ao ser humano. Porque sobre Deus não existe isso. Estudo sobre Deus. Então, se nós estudarmos sobre Deus, nós vamos defini-lo. Não. Deus se revela e nós vamos estudando de acordo com aquilo que ele vem se revelando ao ser humano, segundo a tua graça. Agora, se eu vivo na graça, se a graça habita em mim, logo eu já deixei de ser quem eu sou. Aí entra Paulo. Gálatas 2, 19 e 20, né? Estou crucificado com Cristo. E se estou crucificado com Cristo, logo não vivo eu, mas Cristo viva em mim. E quando ele fala ser escravo de Cristo, Paulo está dizendo que numa linguagem da época, eles entendiam o que era ser escravo. Ou seja, um escravo, ele tem vontade, mas a tua vontade tem que estar atrelada de acordo com os propósitos de Deus. Se a minha vontade ou o meu livre-arbítrio está de acordo com a minha vontade, logo a graça não reside em mim. Por quê? O livre-arbítrio nada mais é que uma manifestação antagônica ou antropopatismo, que é um sentimento logo segundo a minha vontade, segundo a minha mente, segundo o meu coração, segundo o meu desejo, sem a intervenção de ninguém. Esse é o livre-arbítrio que, segundo uma graça baratinada que estão apresentando, que dá ao crente ou novo convertido a liberdade de viver na graça segundo o seu livre-arbítrio. Isso é um assunto que vai dar pano para manga, mas vem de Bíblia que aqui o negócio é diferente. Eita glória! Meu irmão, o negócio aqui tá pegando fogo. Você que tá aí em casa, Deus seja louvado. pega na sua Bíblia, vou deixar você beber um copinho d'água para se refrescar, mas não se desligue, não saia daí não. Não vai não. Se for pro Facebook, vai na página da Missões Web, que lá também tá o debate ao vivo. Não perca de maneira nenhuma. Passa para os amigos, passa para os irmãos, para entender um pouco dessa graça, né? E falando para você agora dos nossos patrocinadores, aquele que nos ajuda, colabora, que está sempre com a gente, né, dando aquela força para a palavra de Deus ser propagada até os confins da terra. Sabe onde é os confins da terra? Onde os seus olhos não alcançam, onde você não pode ver. As ondas da Missões Web está chegando lá com essa palavra abençoada. Temos pessoas nos Estados Unidos, temos pessoas, agora apareceu uma bandeirinha no mapa da Inglaterra. Chegou lá também, aquele abraço. Manda pra gente a solicitação no Facebook. Não sei se aí é diferente daqui, para a gente poder conversar, bater papo, né, e estar junto na palavra. E vou falar dos nossos colaboradores aqui, Padaria e Mercearia Estrela d'Alva. Fica aqui na Avenida J, esquina com a rua 63. Em frente aqui para a Igreja do Pastor Joás, a Unidos por Cristo, a Missões Unidas, né? Missões Unidas. É um precinho bem baratinho, você vai lá com seu dinheirinho, ainda vai voltar com um trocadinho no bolso. Vai lá nos conhecer. Padaria e Mercearia Estrela d'Alva, direção Rogério Costa, Escolinha de Futebol do Tio Claudinho, lá na Rua do Grêmio, quilômetro 49, Seropédica. Coloque o seu filho lá, ele está meio levado, está gastando energia, coloque lá, ele vai aprender, vai ser disciplinado a cuidar do corpo, vai pegar uma boa coordenação motora e quem sabe até no futuro ser um grande atleta de futebol. É gratuito. Escolinha de Futebol do Tio Claudinho, lá na Rua do Grêmio. Consultoria pessoal Almir José, cosmético, beleza. Mais o que, Almir? Perfume, bem-estar, produtos de academia, para você que está fazendo aquele esporte, tendo aqueles produtos para poder fortalecer, te ajudar a ganhar massa ou manter o seu corpo fortalecido. Então aí, só pedir uma visita. Qual o telefone? 998-464372. 998-464372. É isso aí, gente. Não deixa de ligar, não. Consultoria pessoal Almir José. Louvado seja Deus. E vamos voltar para o debate que tá bom demais. Né? O fogo tá descendo, mas pela palavra. E não é
né, fogo estranho? Rapaz, agora só foi profundo. Gálatas capítulo 5, falando verso 22, para interar aqui, pincelar o que o pastor falou do fruto, né, do Espírito, vem dizer que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quer ver se ela está cheia do Espírito Santo? Quer ver se ela está cheia do Espírito Santo? A árvore dá os frutos. Jesus falou, olhe, você vai conhecer a árvore pelo fruto, meu irmão. Para pincelar, aí você vai ver que ele tem e que ela tem o Espírito Santo de Deus, esse Espírito que nos ensina todos os dias, como nós estamos aprendendo aqui agora. Louvado seja Deus. Glória. E a graça, já que não estava falando, se a graça produz no ser humano prisão ou liberdade, né? Para os irmãos falou, uma hora vocês falam que tem que ser escravo, uma hora vocês tem que a graça me liberta, me deixa livre. É uma coisa para não confundir a cabeça do ouvinte, porque tem pessoas que estão acompanhando a gente que vem bem devagarinho. Uma irmã falou assim, irmã, pastor, eu não consigo nem identificar a escola dominical, porque o pastor ele prega muito acima do que eu consegue compreender. Isso, ela está com fusquinha, ela ainda não trocou de carro, então tem que botar potência naquele motor que aguenta o Fusca. Ela falou, pega bem lá e de repente a irmã pode estar não entendendo, nós vamos deixar bem claro o que é prisão em Cristo através da graça. Quando ele fala de ser servo, ser servo ele faz a vontade do seu Senhor. Ele não é porque ele está preso ou amarrado, ele vai ser obrigado a fazer. Mas quando se fala de escravo, o escravo ele faz o que o Senhor quer, a vontade do seu Senhor. E o pastor explicou bem, né? Paulo falou, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Diz que Cristo vive. Então, se tem uma vontade que você tem que fazer, irmã, é a do Senhor Jesus. Né? A carne começar a gritar, começar a se tenta lá, né, matar, segurar, pedir a Deus. Eu, quando estou assim meio estressado, ou leio a palavra ou eu vou orar. E depois fica tudo, vai caindo naquela irritação, aquela coisa vai caindo. Quando eu vejo eu estou calminho, tranquilinho, quando eu não me sintonizo na Missões Web para ouvir aqueles louvores, para acalmar. Louvado seja Deus. Não é assim, meu irmão? É isso aí. Pode. Eu quero refletir aqui uma coisa sobre a prisão. A prisão como liberdade. É um assunto que eu domino. Vamos falar assim que eu domino. Ô, Glória! Eu sou jardineiro. Trabalho com árvore, foi mencionado aqui. Pelos frutos conhecereis a árvore. E teve um outro bate-papo que eu até comentei. Se você arrancar a árvore da terra, ela morre. Se tirar o peixe da água, ele morre. Ou seja, a árvore tem que estar na terra. Eita glória, ó, raciocínio. O peixe tem que estar na água para sobreviver, para reproduzir. Habitat natural. Habitat natural. Uhum. Olha, me fez lembrar outra coisa, tinha esquecido disso. Vamos lá. A nossa origem. Exato. Já teve momentos de um pouco mais de consagração da minha parte. Então vamos, tá? É brincadeira. Não, realmente é um objetivo, tem que estar buscando mesmo. Sim. Em que minha alma teve anseio de ir para o lugar da onde ela veio. Por um tempo eu não tinha entendido isso. Aí eu conversando com outro irmão, mandei mensagem, ele comentou no Facebook. E eu fui e comentei lá. Confirmei com ele. E perguntei, realmente tirei minha dúvida. E ele me esclareceu. A nossa alma tem o desejo de estar no lugar de onde nós viemos. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Ou seja, a liberdade na prisão. A prisão, na verdade, nossa origem.
A prisão, na verdade, nossa origem. Nós não somos dessa terra, nós não somos dessa terra, nós somos de Cristo. O sopro que está em nós não é nosso, é de Deus. A origem é Cristo. A origem é Cristo, a origem é Deus. Perfeito. Ou seja, essa, assim eu entendo, né? Os irmãos me corrijam. Essa é a prisão. É bem perfeito. Eu vou explicar mais para a irmã, que eu sei que ela está me ouvindo, porque ela mandou aqui mensagem para o meu WhatsApp. Apertou aqui: irmão, a árvore vive sem a terra? Não vive. E é a mesma coisa, essa prisão que Paulo se referia, ele está preso por Cristo, porque sem Cristo ele não vive, ele não tem vida. Então é isso que a gente está querendo passar para os irmãos aí, que a graça é Cristo, e sem Cristo nós não temos a graça. E tudo que não coloca Cristo em primeiro lugar não é graça. É sem graça. Sem graça. Entendeu, irmão? Tá pastor aqui, pastor ali, para dar mais uma pincelada. Mas maravilha, maravilha. Não é que eu sempre digo, né? Mas isso me remete às escrituras, né? Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Fôlego e alma são coisas distintas. Aí vem, né, a sua ideia, biblicamente falando, parte de uma origem eterna. Isso. Por isso que Paulo vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus. Eu sempre digo, né, da seguinte maneira: Gálatas 5:22. Algumas pessoas desinformadas, elas vão catar. Não se pode escolher versículos ou palavras que possam servir como alento para que assim possamos viver segundo a nossa graça interpretativa. Vão tirar o amor. Ah, Deus é amor. Ok. Vamos lá. Olha como o nosso Deus, ele é perfeito. Paulo, quando diz, né, que ele é prisioneiro em Cristo ou prisioneiro em cadeias, Paulo usa uma linguagem metafórica, não literal. Ou seja, era uma linguagem da época que o povo entendia. Então ele faz um trocadilho para que o povo possa entender que essa linguagem não é algo literal, mas é uma linguagem que pudesse trazer ao povo daquela época, fazendo tipo uma comparação. Agora nós vamos entender algo muito importante. A graça, biblicamente falando, a graça não defende pessoas. A graça defende princípios. Exato. Princípios. Por quê? Vamos lá, na origem, Adão e Eva. Ok? Deus não amou Adão e Eva? Sim. A graça não estava ali? Sim. Deus não os amou? Sim. Porém, amor sem justiça é bajulação. Amor sem justiça é bajulação. Isso quer dizer o quê? Quando Paulo sobe mais uma vez a Jerusalém, ele encontra Pedro, Barnabé e alguns judeus ali, né? E Tiago. E eles estavam, Gálatas 2, e eles vão estar ali. E a graça, ela está sobre Paulo. E Paulo, ele vai dizer a Pedro, ou perguntar a Pedro da seguinte forma: como pode tu, sendo judeu, vive como gentil? E como pode tu, sendo judeu, vivendo como gentios, e os obriga a viver como judeus? Ou seja, Paulo estava falando para Pedro que a graça a qual ele havia recebido de Cristo Jesus, ele estava se desviando. Se o Paulo, cheio da graça, não restaura Pedro ali naquela hora, automaticamente a igreja primitiva iria perder um dos seus pilares, que foi Pedro, que lá em João 21, Cristo já, né, ressuscitado, aparece a Pedro e o indaga: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Esse amor, quando Jesus pergunta a Pedro se tu me amas, não é um amor humanamente, amor eros, family, não, é o amor ágape, que vem de Deus. E esse amor, ele vem carregado, atrelado de justiça, pureza e perfeição. Oh, glória. Então, se nós pegarmos Adão e Eva, fora do Éden.
Fora do Éden. Acabou Ah, pra não você. amava. Fora do Éden. Mas Deus fizera para ambos duas túnicas. Ah? Aí vamos ver o que é a graça. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo vai perguntar: não sabeis vós que os vossos corpos é templo do Espírito Santo do Senhor? Oh, glória! Ah? Cuidar do templo, cuidar do corpo, não é somente fazer aquilo que eu penso, que eu acho que está correto ou certo. Eu preciso ir para a Bíblia. Quando cata o amor e deixa os demais ali, os demais frutos, isso quer dizer o quê? Que eu estou usando a palavra ao meu favor e não vivendo o texto e contexto. Aí que causa essa parafernália toda, que é o quê? Texto isolado. Texto que não respeita contexto é pretexto para heresia. A graça do Senhor, ela é graça independente de qualquer circunstâncias, ideologia ou filosofia humana. Mas a graça, ela está carregada de princípios. E esses princípios são inegociáveis. Se você quer viver cheio de amigos, sem viver a graça, é melhor que você pense duas vezes sobre a graça e a maneira a qual vivemos. Caso contrário, naquele grande dia, todos nós seremos condenados ou iremos para a vida eterna segundo as nossas obras. A graça está sobre nós? Está. Mas a graça sem justiça, ela é bajulação. É verdade. Ô, glória. Deus seja louvado. Mas é seminário no ar. Não é melodia não, mas é seminário no ar, irmão. Glória a Deus. Só aprendeu. E para lá daquela pinceladinha, foi Pedro, foi Paulo que ele falou assim, não vê que ele não poupou nem os anjos. Não mandou os anjos. Pedro ele falou nem os anjos, né? Que ele foi lá. E nem o filho. Mandou. Para as cadeias eternas. Imagine nós. Jesus. Poxa, então, irmãos, fique ligado na graça. Ficar ligado com Cristo é você ficar ligado na graça. Você recebeu ela, mas Cristo ele não é pai de santo, não. Toma lá, sobe, desce. Não, a graça ela é permanente dentro de você. Ah, hoje eu estou, amanhã eu vou lá, pego, faço o que aconteça. Ah, amanhã eu vou para a igreja, vou para o culto, pedir perdão a Deus. E não é assim. Você conhece a verdade, é valores, como o pastor falou, inegociável. E eu creio, se você recebeu de Deus a graça, você não vai ter mais sede. Né? Você não vai querer mais fazer o que você fazia. O texto, eu sou muito difícil em gravar texto, e vai dizer, João vai dizer, mas se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente será livre. Você não é mais prisioneiro do pecado. Não é libertar para você sair para aí fazendo o que você quiser. Vai te libertar daquilo que te condena, aquilo que pode condenar a sua alma ao inferno. Você está livre daquilo ali. Se não mais eu era dependente das drogas, da bebida, da prostituição. Deus me libertou disso. Então estou livre do pecado e livre do inferno. Porque o que me conduz ao pecado, primeiro, a minha falta de fé em Cristo, né? Estamos salvos através da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então não adianta eu achar que eu tenho fé e não seguir os mandamentos de Cristo. Eu não vejo fé sustentável para isso, porque até a palavra vai dizer que a fé vem e ouvir a palavra. Então, vai largando aquele amiguinho que está te levando para o bailinho, vai largando aquele amiguinho que vai ali, vamos dar aquele rolê ali, eu tenho uma gatinha ali, você já tem compromisso, vai abandonando ele, vai abandonando ele. Não é para você abandonar que eu falo, é você largar ele de mão não. Toda vez que ele te oferecer, você fala de Jesus, ele te convida para ir para lá, você convida ele ao contrário, para ele vir para cá. Para a gente poder ganhar para Jesus, você virou um instrumento de Deus, como Paulo falou, você virou escravo de Cristo, Jesus. Não é assim, irmão? Graças a Deus. Aleluia. Agradeço a Deus por me dar o entendimento e o conhecimento de que Cristo é a minha origem, de quem eu posso ser escravo, que me dá a graça, que me dá uma escravidão que me traz a paz. A paz que excede todo entendimento. Não é muito, olha, nossa, o irmão eu vejo ele domingo na igreja, todos os dias está indo na igreja, indo para a igreja. Muitos olham isso como uma prisão, como não pode fazer isso, não pode fazer aquilo.
até está escrito aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Efésios 4:13. Efésios 4:13. Exato. Ou seja, sendo escravo de Cristo, né, Ele nos capacita. Ele que nos capacita, né, de fazer grandes coisas. Coisas que nós mesmos, com a nossa própria força, não conseguiríamos fazer. É verdade. Ou seja, estando em Cristo, tudo acontece com a por vontade dele, né? Isso, pela fé, né? Eu dizia muito isso aqui, eu falava, meu Deus, como? Aí Jesus falou, você vai dar grandes obras, né? Até maiores que eu fiz. E eu falava assim, mas como é que eu vou fazer isso, né? Naquela época eu, né, bebia, fumava, dava para cima, para baixo, aprontando. E Deus, ele me resgatou. Assim que ele me resgatou, ele botou no desejo do meu coração de eu fazer alguma coisa como gratidão a Deus. Não por troca para ser salvo, mas como uma pessoa salva, grata a Deus. Isso. Porque as obras não podem te salvar. Você faz as boas obras porque você é salvo. Você está no meio das boas obras porque você é salvo. O Espírito Santo fala, a Bíblia vai falar em Efésios 2, 10, né, vai falar assim, não, para você é feitura do Senhor, nascido de Cristo, para andar em boas obras. Então já fui nascido em Cristo, então quando eu ando em boas obras é porque já fui salvo. Eu não faço para me salvar, não tem isso. Então eu falo assim, mas como é que eu vou alcançar tanta coisa? E hoje eu não consigo contar quantas pessoas foram resgatadas na rua, quantos drogados levei para a recuperação, quantas famílias foram reestruturadas, quantas almas encaminhadas para Jesus. Eu não consigo, não tem mesmo. Não é porque a gente falar que, poxa, eu sou isso ou aquilo. Não é isso. É demonstrar para os irmãos que a obra de Cristo ela é grande. E se a gente ficar achando que tudo é pequenininho, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, então eu continuo sem dinheiro, mas a obra foi. Glória a Deus. Eu continuo sem dinheiro. Se eu fosse olhar para a minha parte financeira, eu não tinha nem saído do papel. Né? Sabe como é que é gasto? É gasto dessa. Né? E falando sobre o pecado, né, será que eu sempre gosto de falar e dar um texto para mas são só as suas palavras, vai falar lá no Romanos 8:12, de maneira que os irmãos somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E Paulo ele falou o quê? Uma luta constante entre a carne e o Espírito. E para mim assimilar isso foi muito complicado. É tremendo. Eu fiquei assim, meu Deus, o meu corpo querendo fazer uma coisa, o Espírito... Aí eu falei, poxa, a carne é fraca. Aí eles pegam isso aí vai lá no outro contexto, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, maravilha. Então a gente tem que ficar ligado nessa graça, irmãos, que está acontecendo aí. Se essa graça não te levar espiritualmente para um lugar acima, você sentir que você não pertence a esse mundo, não é a graça. Porque João ele nos afirmou, o mundo vos odeia e vocês não pertencem a ele. Então eu me sinto assim, poxa, não me pertence, eu fico olhando onde que eu encaixo aqui. Agraciado. Maravilha. É meu, senhor pastor? Aleluia, Deus seja louvado. O negócio hoje aqui tá diferente, né? Aí me traz à memória Ezequiel, né? Que quando ele vai entrando, águas até o tornozelo, e a mulher falou com ele, não, pode ir mais um pouquinho pro fundo, águas até o joelho, não, até a cintura não, até o ombro, não, meu irmão, eu quero você mergulhado, não é igual o gato botar o dedinho e tirar, não. O negócio hoje aqui está muito sobrenatural, glória a Deus por isso. A graça é algo indefinido. A graça, ela não dá autoridade ao ser humano de decidir quem vai ser salvo. Sim, porque muitos já dentre nós, dizendo que já são salvos pela graça e querem condenar ao inferno aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. É verdade. E vão dizer o seguinte, não, eu dou glória a Deus porque em Seropédica tem muita igreja aberta. Se nós formos estudar um pouquinho só um pouquinho, sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Nós vamos entender que ali existe a primeira, Éfeso, Efésios, né? E depois tem Esmirna, depois vem Tiatira, depois vem, né, Pérgamo,
Pérgamo, e depois nós vamos ver ali, né, algumas outras, Laodiceia. Nós vamos entender que cada uma delas apresentava obras. Mas no tocante, em geral, ficava devendo. Sempre. Então, nós vamos entender que não se pode dizer que quem está, né, em Cristo Jesus já está salvo. O camarada bebe, vai para o inferno. É assim que eles falam. Ele compra e não paga, vai para o inferno. Ela é prostituta, ele é um prostituto, vai para o inferno. Ele fuma, ele bebe, ele cheira, vai para o inferno. Ué, eu quero que me mostre na Bíblia aonde Cristo deu ao ser humano essa autoridade de condenar pessoas que não confessam a mesma fé. Temos que ir com calma. Temos que ir com calma. O ladrão da cruz. Então, no último suspiro, a pessoa pode ser salva. O nosso objetivo não é condenar, não é apedrejar, não é julgar, não é apontar. Não. Biblicamente falando, o nosso objetivo é anunciar o reino. E nem ganhar almas. Vai dar pano para manga aí. Vai dar pano para manga. Não, nosso objetivo é ganhar alma. O nosso foco é ganhar alma. Eu não vejo isso na Bíblia. E disse Cristo, ide e pregai o Evangelho. E ide fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus mais fez quando estava em vida? Ensinou a palavra, ou seja, anunciou o reino. Ganhar alma é com o Espírito. Olha, a graça, ela está sobre nós. Mas nós temos que nos manter na graça. Não é estar na graça, nos manter. E a melhor forma, ou uma das melhores formas de se manter na graça é obedecer a palavra. Tudo que está sendo dito aqui, é bom que você aí do outro lado tenha a Bíblia em mãos para que você não seja levado. Porque uma coisa é o que eu afirmo, a outra coisa é o que está registrado na Bíblia. E hoje em dia, está difícil de você falar sobre a palavra de Deus. Por quê? Me parece que só porque eu falo em mistério, né? E só porque eu sou um pastor, parece que a minha palavra é um martelo. A graça está sobre mim. Se você não estiver debaixo da minha palavra, a graça não está contigo. É desse jeito. Não é assim. A graça estava sobre Eli. Ele tinha título. Via de uma linhagem sacerdotal. Samuel ainda era uma criança, meu amado, uma criança. E segundo a lei judaica, os pais ensinavam os filhos. E Samuel ali, como uma criança, estava como filho de Eli. A pergunta é, por que Deus chamou Samuel e não chamou Eli? A verdade era para Yahvé, o Senhor, chamar Eli para instruir a quem? Samuel. Mas não chamou a Samuel ainda uma criança. Eu vejo aqui a graça. A graça não defende título. Não. A graça não defende bandeiras denominacionais. Não. Eu quero que me provem na Bíblia. O maior problema que estão colocando na conta de Satanás, muitas coisas que estão acontecendo. Na verdade, o próprio ser humano é o maior causador das catástrofes que estão acontecendo dentro e fora do templo. A graça, ela existe. Mas nós precisamos de uma forma racional e perceptível nos manter na graça, sem fazer divisão, porque o divisor de água é esse aí. Romanos 7 e 15, Paulo vai dizer, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Está em mim. Então, não é o irmão ou a irmã, sou eu. Não é a teologia, sou eu. Não é o conhecimento, sou eu. Por isso que Jesus, ele vai lavar os pés. Oh, glória. Tem um artigo essa semana. Vai lavar os pés, mestre. Eu lavo os vossos pés para que vocês possam saber que o seu Senhor não é maior que o teu servo, e nem teu servo é maior que o seu Senhor. Lá na frente ele vai dizer, porém, se tiverdes amores um pelos outros, saberão que são meus discípulos. Ô, meu amado. Mas isso aí é o quê? Não é teoria. Não, isso aí é prática. E hoje é muita teoria, é muita falácia e pouca prática. Porque não é discussando aqui que vocês vão me conhecer, é dentro da minha casa. A graça precisa estar dentro da minha casa.
E eu vou até aproveitar aqui e mandar um beijo para minha esposa Jéssica. Ô, glória! Porque o amor está no ar. É graça. É graça. Meu amor, Jéssica, eu te amo, tá? Minha filha Emily, papai te ama. Louvado seja Deus. Glória. Meu Deus, hoje um papo cristão, meu irmão, tá demais. E falar em alô, vou mandar um alô aqui pra missionária Monique, que está nos assistindo, mandou aqui pelo zap, lá da Fonte Limpa, Diácono Ronaldo, Deus abençoe vocês. Sábado, aquele culto de ação de graça, estou aí, firme e forte. Tem comida? Olha, o pastor Adriano está perguntando se tem comida aqui, missionária. Ô, glória! Então vou estar aí firme e forte, só se Jesus me buscar ou ele voltar. Aí já não é comigo, louvado seja Deus. Né? E pincelando ali, Jesus ele falou que ele veio para os doentes, né? Ele veio pescar quem estava perdido. E hoje nós pegamos os perdidos e queremos condenar os perdidos. Vai para o inferno, vai para ele. Ah, se Jesus estivesse no meio de nós, em carne, ele ia nos pegar o chicote e vap em cima da gente, né? Oh, glória, mas está bom demais hoje. Louvado seja Deus. A igreja, quando ela se reúne em espírito e em verdade, irmão, você vai ouvir palavra, vai ouvir transformação. O maior avivamento é você poder pegar a palavra de Deus e guardar e praticar ela. Você vai ser uma pessoa avivada. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Né? A graça faz isso, né? Louvado seja Deus. Ah, mas Jesus não falou. Jesus falou muitas vezes, aquele que guardar aquela palavra, a minha palavra. Né? Efésios fala, aquele que crê no meu evangelho. Ele tem que vir através da palavra. O Espírito vem através da palavra. Não tem outro jeito. Ah, mas não é aquela água que você recebe, não. Efésios capítulo 1, verso 13. Se você ouve o evangelho de Cristo, crê no evangelho de Cristo, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Então, né, a gente tem que crer para receber o Espírito. Né? A gente crê, não estou falando, irmãos, diferente não, tá? Eu estou falando Bíblia. Se você crê. Uma vez, irmão, vou fazer um fato, dizer assim, eu fui com a pastora Maria, lá em Paracambi, era um culto, aí a gente começamos a orar e pregando e aquela coisa toda, e a irmã acabou o culto, todo mundo falava em língua e pulava, eu observando, e acabou a pregação, teve aquelas pessoas que levantaram a mão, e a irmãzinha sentada no fundo do banco. E chorava, pastor, e me perguntou, eu quero ter o Espírito. E ela viu as pessoas pular, e ela ficava chorando, que ela pedia a Deus, e não se manifestava igual as outras pessoas. Né? Por licença, sem cortar o senhor, o senhor falou que era uma irmã, então era uma crente, uma cristã. É isso aí. Rapaz, Aí, já pesquei. Aí, poxa, eu falava, mas pastor, eu peço tanto a Deus, eu ouvi a palavra, essa palavra aí, poxa, me impactou, eu não me sinto, eu fico até inibida, porque o grupo das irmãs, todo mundo faz isso, roda e tudo, e eu não faço isso. Eu falei, minha irmã, você está cheia do Espírito de Deus, você não crê em Jesus? Eu falei, eu creio. Você crê que Jesus vai vir buscar a sua igreja? Eu creio. E que te falta para ter o Espírito? Porque sem o Espírito, não tem como entrar no céu. A senhora é salva em Cristo? Eu sou, então você está cheia do Espírito. Glória a Deus. Gente, vamos parar com esse negócio, vamos cuidar, porque está acabando com vida de cristão, irmão. Tem pessoas que ficam tristes. A gente tem que falar o que a palavra diz. A palavra diz que aquele que crê na palavra recebe o Espírito. Aquele que crê em Jesus, ele é batizado pelo Espírito, recebe esse Espírito. Então aí eu fiquei tão triste com aquela irmã, era por estar alegre porque foi aquele, sabe, aquele culto, né, bom, gostoso. O culto é para Deus, mas parece que Deus tem hora que envolve o culto de uma tal forma que ele nos alegra. A gente presta aquele culto mesmo racional para Deus, ele nos alegra, a gente fica satisfeito de cultuar a Deus. E aquela irmãzinha no banco chorando, aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fui, e dali para lá, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, porque eu vi que ela ficou até, imagine quanto tempo, né? E depois eu voltei lá, tive a oportunidade de voltar lá, né, a irmã Alice,
voltar lá e ver ela sorrindo, já cantando, no grupo, conversei com as pessoas do grupo para que ela pudesse ficar, orientar, abraçar a irmã, né? Uns têm dons, outros Deus é que sabe dar dom para um e para outro, mas os para todos aqueles que confessam a fé em Cristo Jesus. Não tem outra. Infelizmente, o pastor Renato, obrigado, está em baixa a pedagogia cristã. Uhum. Está em baixa, porque veja bem, existem pessoas, né? Existem pessoas dotadas, biblicamente falando, né? São pessoas acadêmicas, com uma formação acima da média. Aí é o que o senhor falou bem no início. Mas na hora de transmitir, tem uma certa dificuldade. Porque nós vamos entender que Jesus entendia essa dificuldade na época. Estão anunciando muita coisa, estão apresentando muitas coisas, mas aonde está Cristo no ensinamento e na mensagem? Se for falar de fonemas, a gente fala. Se for falar de fonologia, nós falamos. Quer falar de léxico, nós falamos. Semântica, morfologia, radical, de grego, hebraico, a gente fala, na humildade. Eu estudei, eu compreendo. Só que a minha compreensão, ela parte de um princípio. Aonde eu compreendo que por mais que eu seja acadêmico, eu preciso me adaptar àqueles que não têm o mesmo grau de entendimento. Exatamente. Isso. Rapaz, ao meu ver, o maior sábio é aquele que faz um leigo entender a mensagem de Deus. Verdade. Esse, para mim, é o maior sábio. Ele pode ser analfabeto, mas se ele sabe transmitir a palavra, esse, para mim, é sábio. O sábio não é aquele que tem muita Bíblia. O sábio é aquele que se dispõe de si mesmo. Paulo vai dizer, tem em vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Esvaziou-se de si mesmo. Graça. O quê? É se colocar no lugar e transmitir na prática aquilo que muitos hoje têm dificuldade, porque querem se apresentar. Quer representar Cristo, quer representar. Meus amados, Lucas 6, estava no templo, aquela rapaziada, cultuando. Lucas 6, estava ali o povo. Jesus estava a ensinar. Vem cá você. Vem cá você. Vem pro meio. Estenda a tua mão. A mão errada. Mas por que os doutores não podiam fazer algo? Se não me engano, era sábado. E sábado, segundo a lei, não poderia fazer nada. Jesus quebra protocolo, mas não quebra princípios, senão ele seria contra a palavra. Agora vê, a graça está ali. O que esse homem fez para receber essa graça de Jesus? Aleluia. Então muitos hoje eles estão escolhendo. Escolhendo não. A graça está sobre isso daqui, mas a graça não está sobre esse aqui. A graça está sobre esse aqui porque ele fala em línguas estranhas, roda e pula. A graça não está sobre esse aqui porque ele só fica com a boca fechada dentro da igreja. Ô meu irmão, tá de brincadeira? Atos capítulo 13. Havia na ilha de Pafos um camarada chamado Bar Jesus. Paulo vai chamá-lo de pervertido. Ele vai até lá. Diz a Bíblia, não é eu não, irmãos, tá? A Bíblia, Atos capítulo 13. E Paulo, cheio do Espírito, vai até o camarada e vai indagar da seguinte maneira: até quando irá tu perverter o povo de Deus? Para que você saiba que a mão do Senhor é contra ti, ficará cego a partir de agora, não verá a luz do dia por um período. Aqui é graça. Pervertido. Até quando irá tu perverter o povo de Deus? E não é de agora, era há muito tempo. Sérgio Procônsul, ele ouviu o que Deus fazia através de Paulo. E ele sentiu o desejo de conhecer esse homem de perto. E esse camarada Bar Jesus, ele fica cego por um tempo. Aqui é a graça. Não se fala mais em Bar Jesus. Mas Paulo poderia dizer o quê? A partir de hoje, tu não mais verá a luz do dia. Ficará cego até o fim da tua vida. Isso.
o fim dos seus dias. Mas não, Paulo, cheio do Espírito, ele foi para mostrar para aquele rapaz que a graça também estava sobre ele, ainda que ele vivia da forma que vivia, tentando desviar o povo de Deus, mas a graça lhe foi dada para que amanhã ou depois ele não pudesse tentar, né, argumentar que ele não teve a oportunidade. Louvado seja Deus. Glória! Glória! Deus seja louvado. Exatamente. É muito bom Deus estar seja a presença louvado. desses homens aqui. A gente vai aprendendo a cada programa e espero que você Aleluia. não perca esses programas no Papo do Cristão. Aqui a gente não veio exaltar o homem, não veio apresentar Glória a o Deus. homem. Não. A gente veio apresentar a palavra de Deus, bater um papo, sempre com mansidão, com humildade, Glória a Deus. respeitando a crença de cada irmão, mas sempre fiel ao lado da palavra de Deus. Para que você possa conhecer a graça na sua plenitude. O outro programa poderia até estender mais a graça, porque a graça não vai... A graça é infinita. Para falar da graça é muita coisa. Sabe o que é de Gênesis a Apocalipse? É muita coisa, irmão. É muita. Mas está chegando o final do programa. Ai, meu Deus do céu, dá vontade de ficar falando até de madrugada. Mas a nossa plataforma, nós mudamos a plataforma, ela é programada para o ao vivo. E temos horas para ficar. Eu estendi até 8. Tem 16 minutos para a gente continuar falando mais um pouquinho. Né? Para poder falar desse assunto maravilhoso. É muito bom, irmãos. E você, minha irmã, deixa seu comentário, fala aqui comigo no Zap, vai na página da Missões Web, deixa lá o que deseja conhecer, deixa aí um palpite para o programa que vem e vai articulando junto com a gente, porque é um papo, você está convidado, você pode entrar aqui no papo, o papo é de cristão, mas se você quiser chamar um amigo para participar, melhor ainda, chame, participe conosco desse papo maravilhoso. Mas vamos deixar aqui para terminar, para fechar com chave de ouro. Chave de ouro. Chave de ouro. Jesus vivo cumpriu a lei, né? A Bíblia vai falar que a lei foi cumprida em Cristo, né? Não é isso? Ela vai falar ali. E a graça, ela sobrepôs a lei. Para mim, sério, vamos lá. Rapaz. A pergunta é que hoje eu fiquei procurando para lá, para cá. Falei, meu Deus. Bom, então vou deixar aqui. Olha escrito só, em o irmão hoje Tito, está afiado, hein? em Tito 3, versículo 5. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Aleluia! Não precisa falar mais alguma coisa? Deus está profundo com o irmão, hein? Deus seja louvado. Louvado seja Deus, aí, meu pastor. Vou falar mais o quê? Rapaz, é para terminar? Mas não tinha o microfone daqui, ué. Já terminou? O camarada é uma bênção aqui, irmão. Ih, rapaz. Então o que? A lei ou a graça, né? Ou que sobrepõe, ou que sobressai? É isso aí. Ok. A lei, ela foi criada para um povo. A lei foi criada para um povo. E a graça, ela é universal. Ô glória, né? Então, sem delongas. Agora, Lembrando, um povo rebelde, como li lá no início em Deuteronômio. Um povo rebelde. Ok. Aí é da misericórdia. A graça. É verdade. O que ocorre? A graça, ela é um favor que nos foi dado por Deus, também através do Espírito.
A graça, ela não pode estar presa. A graça, ela não está fundamentada naquilo que eu penso, naquilo que eu acho ou naquilo que eu interpreto. Não, não, não. A graça, ela foi outorgada segundo a vontade do próprio Deus. Nós temos que entender que o ser humano, ele precisa parar de querer levar outros para o inferno e outros para o céu. Diz a Bíblia que naquele grande dia haverá surpresas. É bem verdade que devamos ensinar, corrigir, redarguir, devamos orientar, admoestar, sim. Porque eu vejo a palavra de Deus como uma vara no lombo do insensato. Mas a vara, ela não mata, ela corrige. E aquele que tem essa percepção com relação à palavra, automaticamente vai entender que o Pai quer salvá-lo. E pode-se dizer que muitos estão usando textos isolados, estão vindo com seus contextos para ferir, dizendo que a palavra mata. Não, a palavra nunca mata. Não, não, não. Então nós temos que entender que nós temos que defender o Evangelho. E o Evangelho são boas novas. E boas novas é graça. E graça é Jesus. E Jesus é palavra. E palavra é o caminho. O caminho é vida eterna. Mas nós temos que entender que é pelo lavar. O que você acabará de ler aqui. Né? Então, do Espírito e a regeneração. É algo assim, é estupendo. É algo apoteótico. Ou seja, traduzindo glorioso. É algo glorioso. Foi fundo agora. Por quê? Rapaz, veja bem, através do lavar, do Espírito e da regeneração. Ou seja, uma coisa está fundida à outra. Não existe regeneração sem o lavar do Espírito. Ou seja, não existe conversão sem a ação do Espírito. Não existe frutos sem arrependimento. Então, uma coisa está atrelada à outra. Agora, você que é uma árvore cheia de frutos, que as suas folhas possam servir de sombra para aqueles que estão cansados dessa vida, que os seus frutos possam ser suculentos, para que aqueles possam sentar debaixo da tua árvore, você como árvore, para poder descansar dessa vida de luta, dentro dos tempos, fora dos tempos, pessoas lutando contra a pessoa. A graça está comigo e não está contigo, a graça está contigo e não está comigo, a graça, ela pertence a todos. Louvado seja Deus. Nós temos que entender que a árvore, ela é reconhecida pelos seus frutos, mas os frutos, eles precisam ser gerados. Caso contrário, como podemos apresentar Cristo a alguém se eu não apresentar a mim primeiro? Se a graça habita em mim, começa por mim, meu pastor. Entende, meu amado? Paulo, ele vai dizer o quê? Primeiro eu apliquei essas verdades em mim e depois a Apolo, para que eles pudessem servir de exemplo para os demais, para que eles pudessem aprender a não ir além do que está escrito, para que nenhum pudesse se inchar um contra o outro. Isso é graça, porque Paulo vai dizer, a minha mensagem e a minha pregação não se constituíram de palavras persuasivas, mas no poder do Espírito Santo do Senhor. Louvado seja Deus. Ou seja, um poliglota, versado, dominava vários dialetos, conhecia todas as leis, mas ele se fazia o menor. Ele se fazia de inércio para ganhá-los. Ou seja, Paulo se apoiava no poder do Espírito, porque Paulo sabia que mesmo sendo quem ele era, ele vai dizer o seguinte, me foi posto um espinho na carne, para que eu não me exaltasse segundo as maravilhas a qual eu vi. Paulo estava dizendo, em outras palavras, sabe o que Paulo estava querendo dizer? Se não fosse o espinho, eu iria me desviar da graça. Glória! Iria me desviar. Deus seja louvado, entende? A paz, irmão. Você que mandou aqui a mensagem no WhatsApp, louvado seja Deus, pedindo oração. Deus é contigo, não se desespere, louvado seja Deus, que Ele é o que te socorre, o que está vendo tudo que você está passando nesse momento, tá? Você não está sozinho, você não está sozinho.
aquele que veio a essa terra para se fazer maldição por nós e morreu naquela cruz do Calvário, mas ele não ficou em túmulo, ele está vivo, ele ressuscitou e ele está vendo a sua aflição e vai te socorrer através do Espírito Santo. Guarda isso com você, você é especial para Deus. Deus não moveu céu e terra por você para você perder a sua vida. Tá bom, meu irmão? Louvado seja Deus. Nos procure, fale comigo mais tarde. Vamos estar aí para poder estar orientando, falando da melhor forma possível, não segundo a mim, não segundo o pastor Adriano, nem o irmão, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Ah, louvado seja Deus. Segunda graça, né? Isso aí. E aqui em Coríntios capítulo 2, Coríntios capítulo 3, verso 9 para cá, vai dizendo assim: porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Olha só, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória é quem permanece, Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. Louvado seja Deus, a graça. Essa é a graça. Ela veio para fazer justiça. A palavra de Deus diz, dizendo que ela é justiça também. A mão mirrada, exato, a pecadora, justiça. Ela vai sempre acompanhar a justiça de Deus. Exato. Louvado seja Deus. Eu vou deixando aqui meu boa noite. Até o próximo programa, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, vou passar aqui para o irmão dar o seu boa noite, as últimas considerações. Amém. Louvado seja Deus. Deus é fiel e justo. Amém. Eu quero também deixar boa noite, que a paz de Cristo Jesus, que excede todos os entendimentos, esteja com todos. Pregamos ali na igreja Tempo de Vencer, Ministério Profético Tempo de Vencer, aqui na rua Josias Corrêa, número 38, quadra 12. Né? Quinta e domingo, os cultos ali, que Deus possa abençoar cada um. E um beijo para dona Ana, minha esposa, Ana Paula também. Tá vendo? É um camarada sábio. Ele sabe. Você falou, vai sobrar pra mim, né? Senão eu vou puxar minha orelha quando chegar em casa e não vai dar certo, não. Que Deus possa estar te abençoando onde estiver, minha esposa Ana Paula. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus, né? Agora o pastor Adriano, essas considerações aí. Amém. Amados irmãos, o que eu deixo agora para os amados aqui, amém? Por findar esse bate-papo maravilhoso, o meu agradecimento, primeiramente a Deus, segundo ao meu amigo pastor Renato, ao meu amigo Almir, e todos quantos, né, estão nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento. Por favor, se você está passando por alguma dificuldade, tente ver essas adversidades como uma ação permissiva de Deus para que você possa crescer, amadurecer e passar por um processo para que você possa obter da parte de Deus aquilo que Ele tem para a tua vida. Por mais difícil que esteja a tua situação, enquanto houver vida, vai haver esperança. Aleluia. Não jogue a toalha, não desista, pois Cristo não vai desistir de você. E você, meu amado, minha amada, né, que está numa situação confortável, pode-se dizer assim, por favor, empreste a sua boca ao Espírito
Espírito. Tiago vai dizer que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Louvado seja Deus. Seja você uma fonte de água viva e não uma poça e nem um poço. Permita que o Espírito possa tomar o teu ser, te levando a lugares que você, intelectualmente falando, nunca teria condições de ir. Permita que o Espírito possa usar os teus lábios como um bálsamo de cura para aquelas almas que estão feridas, coração sangrando, mente turbada. Se deixe ser trabalhado para que o Espírito possa trabalhar em outras vidas e sempre atribua a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu sou muito grato ao nosso Deus por mais essa oportunidade. Forte abraço a todos, beijo no coração, graça e paz seja convosco. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou ter que parabenizar aqui também minha esposa, senão vou apanhar. Tô Ih, rapaz, aí você conseguiu. Aí, outro sabe. Louvado seja Deus, né? Tá certo. Aleluia. Isso é sabedoria. É verdade. Ela não, sem ela nada disso aqui ia acontecer. Pois é. É a graça, é a graça. Louvado seja Deus, né? É uma das patrocinadoras, aí paga a internet, que vem para sua rádio aí, ela nos ajuda a levar a palavra de Deus. Aleluia, né? E a mulher sábio sempre sabe edificar o seu lar, com mansidão. Se ela está colhendo os frutos hoje, porque ela soube plantar, soube esperar a hora certa de florescer a árvore que ela planeja, essa árvore chamada família. Louvado seja Deus. Em breve, no próximo programa, a gente vai falar sobre família. Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe você, minhas irmãs. Louvado seja Deus. E que a paz que excede todo entendimento venha estar com vós. Não só hoje, não. Só essa noite venha sentir a paz, não. Que você venha sentir a paz de Cristo para toda a eternidade. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus querido, ó Pai amado, para a tua igreja reunida, Senhor, aqui neste lugar, Deus. Deus, alcance, Senhor, as almas oprimidas, Senhor. Louvado Quebra, seja Senhor, o as teu correntes nome, Senhor. daqueles que espiritualmente, Sim, Senhor. Pai. Deus, ó Pai amado, alcança, Senhor, o enfermo, Louvado Senhor, seja segundo a o tua teu misericórdia nome, e graça, Vai Senhor, de venha encontro, curar, Pai. salvar, Senhor. Deus, Senhor, as pessoas que vieram, comunicaram, Senhor, para que nós possamos estar orando por elas, Senhor, neste programa, Deus querido, ó Pai amado, que o Senhor possa, Pai, através do teu Espírito Santo, Senhor, Pai, consolá-las, Senhor, abraçá-las, ó Pai, que elas se sintam abraçadas pelo Senhor, meu Deus. Pai, que elas venham conhecer, ó Pai, o Teu Espírito através da Tua Palavra, Senhor, para que venham ver as Tuas obras, Senhor, acontecer na vida delas, Senhor. Família refeita, Senhor. Meu Deus, filhos longe das drogas, Senhor. Filhas longe da prostituição, meu Deus querido, Senhor. Pai, longe do alcoolismo, Deus querido. Senhor, e que nós possamos contemplar naquele grande dia, Senhor, juntos, Pai amado, aqui no chamado igreja, diante do Teu trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Senhor, assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Boa noite, gente, até a segunda-feira. Louvado seja Deus. Galera, boa noite, meus irmãos. Louvado seja Deus.